Pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? A aula hoje de Química, vamos falar sobre modelos atômicos, tá? Que é uma introdução aí para a próxima parte que a gente vai entrar sobre ligações e um monte de outras coisas aí que dependem desses modelos, tá? Alguns de vocês já devem ter visto, outros podem ser que leu isso, algum professor deve ter falado, mas é uma retomada que a gente faz aí, tá? Modelos atômicos, né? O que são os modelos atômicos? Eles buscam explicar, né, a origem, como é constituído, né, um átomo, né? Um átomo de qualquer elemento aí que a gente tenha conhecimento, tá? O átomo ele vem da palavra que de partícula indivisível, né? E já teve modelos ao longo da história da ciência aí que foram aceitos por anos aí sobre a explicação do átomo, que são utilizados aí para explicar algumas coisas até hoje, né? Apesar dos modelos mais sofisticados que a gente tem, né? É, os gregos, né, foram os primeiros aí a definir o átomo, né? Leucipo, Demócrito, né? Por volta aí de 460, 500 antes de Cristo, né? Antes de Cristo, formularam a ideia de haver um limite para o tamanho das partículas, né? Eles propuseram a ideia de que a matéria era formada de partículas bem pequenas e indivisíveis e chamadas de átomos, né? Aí passou-se muito tempo, 1808, o John Dalton, né, que foi outro aí famoso aí por é, pesquisar várias coisas da ciência, né? O Dalton que deu o nome a uma doença que muitos conhecem, o daltonismo, né? Porque ele era daltônico, né? Vem do nome dele a doença. Propôs que as substâncias os átomos eram como bolas de bilhar, né? Esferas duras, maciças, indivisíveis, né? E não poderiam ser quebradas, separadas, né? Todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomos. Isso foi o que ele falou. Os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. Os átomos não se alteram quando formam componentes químicos, tá? Eles não são alterados. Isso Dalton propôs. Os átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados nem destruídos. Daí vem a ideia da lei de Lavoisier, da conservação de massa. As reações químicas correspondem a uma reorganização dos átomos. Então, tudo isso tem coisas aí que é verdade. A reação química é uma reorganização de átomos, né? Não vai ser criado nem destruído, tá? Eles não vão se alterar, né? Continua sendo o átomo de sódio quando é cloreto de sódio, quando é sódio metálico. Então tem coisas aí que ajudou a explicar o que a gente tem até hoje na ciência. Só que o modelo ele vai ficando ultrapassado porque novos cientistas vão estudando, né? E aí veio um cara chamado J. J. Thomson, tá? O Thomson ele foi o primeiro a realizar a chamada divisibilidade do átomo. Não é que ele dividiu um átomo, ele determinou que dentro de um átomo existia partículas, partículas positivas, partículas negativas, né? Ele demonstrou que ele fez uma experiência com os chamados raios catódicos, tá? Que ele chamou no começo, né? Ao qual ele denominava como feixe de partículas carregadas, tá? Então ele falou que existia raios, né, e que esses raios eles podiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas. Até aí tudo bem. Carregados de energia elétrica negativa, né? Por isso os raios catódicos aí. Ele indicava que os átomos deveriam ser constituídos de cargas positivas e negativas, distribuídas uniformemente. Ele descobriu essa mínima partícula e assim estabeleceu a teoria da natureza elétrica da matéria. Foi ele que descobriu, assim vamos dizer, o elétron e foi reconhecido aí como o pai do elétron. Seu modelo foi conhecido como pudim de passas, tá? Ele foi conhecido como o pai do elétron, tá?
Os elétrons eram constituintes de todos os tipos de matéria, pois se observou que a relação carga-massa do elétron, a carga do elétron dividido pela massa, era a mesma para qualquer gás. Então ele fez também essas experiências com gases, né, e calculou a relação carga-massa. Em 1887, Thomson sugeriu que os elétrons eram um constituinte universal da matéria, que toda matéria, todos os átomos tinham elétrons. E em 1897 ele foi reconhecido internacionalmente como pai do elétron. Deixa eu só voltar aqui, ó. Essa imagem representa o que a gente chama do pudim de passas. O átomo continua sendo uma esfera, mas uma massa positiva com partículas negativas no meio dessa massa aí, né? Você tem partículas positivas aí e negativas então no átomo. Por isso pudim de passas, a crosta, a massa positiva e as partículas negativas seriam as uvas passas, né? As ameixas aí, como alguns costumam chamar. Posteriormente, para explicar esse modelo, para explicar coisas desse modelo e modernizar o nosso conceito de átomo, veio o modelo atômico de Rutherford, tá? Também chamado de modelo do sistema solar. Foi o terceiro na história da atomística, o terceiro reconhecido assim como um grande modelo. Em 1911, não é tão antigo assim, a gente está aí com 109 anos disso aí, né? O físico neozelandês Rutherford colocou uma folha de ouro bastante fina dentro de uma camada metálica, uma câmara metálica. Seu objetivo era analisar a trajetória das partículas e a partir do obstáculo criado pela folha de ouro, né? Nesse ensaio de Rutherford observou que algumas partículas elas eram bloqueadas pelo ouro, outras partículas elas eram afetadas, elas poderiam ser rebatidas ou ultrapassavam a folha de ouro. Aí o Rutherford, né, começou a perceber e elaborar suas hipóteses aí. Como que aconteceu, né? Ele montou esse esquema aí, ó. Você tem um componente A, né, que é uma amostra de polônio, que é um emissor de radiação alfa. Ele colocou um bloco de chumbo, tá? Colocado num bloco de chumbo, e nesse bloco tinha um pequeno orifício, tá? Esse espaçozinho branco aí, tá? Que por meio da qual corria a passagem da radiação. Muito bem. Então ele mirava sua radiação ali. O componente B, né, que é a folha do ouro ali, ó. O que acontece? Ela era uma lâmina fina, recoberta de ouro, posicionada à frente da caixa de chumbo. Então a caixa de chumbo estava de frente, ó, com o ouro. O componente C era uma placa metálica recoberta com material fluorescente, que era sulfeto de zinco, posicionada atrás, ao lado e um pouco à frente da lâmina de ouro. Ele fez tipo um círculo aí, né? Mais ou menos aí com um orifício aí. Então ele bombardeou essa folha de ouro aí com a radiação alfa. E qual foi o resultado que ele obteve aí? O resultado, né? Olha só, a região 1, que a gente vê aqui atrás, ó, ocorreu o quê? Atravessou esse feixe, né? Atravessou a lâmina de ouro sem nenhum empecilho, né? Então o que ele concluiu? Existe espaço vazio. Então no átomo existe espaço vazio. Se ela atravessa, existem espaços vazios que fazem com que ocorra essa passagem aí do feixe, tá? Os espaços vazios que ele chamou de eletrosfera, ou seja, região que não possuía nada capaz de influenciar a radiação alfa. A região 2, onde ocorreu os desvios, né, tanto para a esquerda como para a direita, existe uma quantidade pequena de radiação alfa que sofreu vários passos, vários desvios, e passou próximo de uma região positiva, que é o núcleo do átomo, provavelmente de tamanho pequeno, o que promoveu o desvio, tá? Então ele fala que
as partículas alfas aí passaram por uma região positiva e acabou desviando ela. E a região 3, né, uma quantidade menor ainda de radiação alfa foi rebatida quando ele fez esse experimento. E aí ele falou o quê? Que elas se chocaram com uma região do átomo extremamente pequena, que apresentava característica positiva, né? Então ocorreu um choque ali e rebateu. Então aí o Rutherford começou a bolar o seu sistema aí planetário, como as pessoas dizem, né? Onde você tem uma eletrosfera que possui as cargas aí negativas, o elétron, o núcleo positivo, né? E ao redor do núcleo, órbitas, né? Você tem órbitas. O núcleo é como se fosse o Sol, né? O núcleo é como se fosse o Sol e os elétrons como se fossem os planetas. Então acreditava-se que o átomo tinha um sistema planetário com espaços vazios, né? Com uma certa distância aí entre esses elétrons, né? Niels Bohr, né? Que foi aí aluno do Rutherford, fez um melhoramento nesse sistema planetário, né? Ele propôs que o átomo é incrivelmente pequeno, mesmo assim a maior parte do átomo é espaço vazio. O diâmetro do núcleo do átomo, né, quer dizer, o tamanho, é cerca de 100 mil vezes menor que o átomo todo. Os elétrons giram tão depressa que parece tomar todo o espaço. Então, os elétrons eles estão com um constante movimento ao redor das órbitas do átomo. Quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula para uma órbita maior. E seguinte, voltando depois à sua órbita usual. Então, se você passa eletricidade nesse átomo, o que acontece? Ele pula de órbita. Por exemplo, ele sai da L, vai para cá, ele vai da cá para L e assim sucessivamente. Ele vai pular para uma órbita de maior energia, né? E depois ele volta efetivamente à sua órbita original, tá? O modelo apresentado por Rutherford foi aperfeiçoado por Bohr. Por esse motivo, o aspecto da estrutura atômica de Bohr também é chamado de modelo atômico de Bohr, ou modelo Rutherford-Bohr. É uma junção dos dois modelos, na verdade, né? O de Rutherford veio primeiro e o Bohr aprimorou, né? Como pesquisador aí, como aluno. Os elétrons que giram ao redor do núcleo não giram ao acaso, mas descrevem órbitas determinadas. Aí existe aquela questão da força, né, da atração do elétron com o núcleo, né? Então a repulsão, então você tem aí toda essa situação para explicar a questão do modelo atômico. O átomo é incrivelmente pequeno, mesmo assim a maior parte do átomo é espaço vazio, tá? O diâmetro do núcleo é cerca de 100 mil vezes menor que o átomo todo, tá? E aí eles vão girar aí de forma como foi falado aí. Quando a eletricidade passa, então o que acontece? Né? Ele muda de órbita. Então aí tá todas as situações aí, tá? Do átomo de Rutherford-Bohr. É um complemento de uma situação da outra. Exercício: relacione as características atômicas com os cientistas que a propôs. Aí você tem 1 para o Dalton, 2 para o Thomson e 3 para o Rutherford. Aí vocês vão na onde está esse parênteses aí, esse parênteses aqui, colocar corresponde a 1, ao 2 ou ao 3. Então fala o seguinte, vão dar 20 segundos aí para vocês, tentem ver qual afirmação corresponde a cada cientista aí, tá? Então vamos lá, pausa o vídeo e tenta fazer. 20 segundos eu volto e corrijo. Muito bem. É bem tranquilo, ó. Seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. Deve ser o Thomson, né? A segunda, seu modelo atômico era semelhante à bola de bilhar. A gente viu que foi o Dalton que falou isso. A 3, criou um modelo para átomos semelhante ao sistema solar.
né? Rutherford. Vamos ver se está correta. Tirar aqui o lápis. Exatamente, né? Então, Thomson, o pudim de passas, a bola de bilhar, o Dalton, que é a massa esfera, e o terceiro aí, o modelo semelhante ao sistema solar do Rutherford. Outro exercício aí, né? Vou dar mais uns 20 segundos aí para vocês fazer. O átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário. O núcleo representa o Sol, né? E a eletrosfera, os planetas. Eletrosfera é a região do átomo que? Aí vocês vão me responder, né? Qual alternativa aí correspondem à verdadeira? Pausa o vídeo, dá uma lida, 20 segundos eu volto aí pra gente corrigir. Essa parte é mais a teoria mesmo, tá? A gente volta já. Muito bem, a gente viu que a eletrosférica, né, no caso a eletrosfera, possuía elétrons, cargas negativas, né? Com certeza, alternativa A. Bem tranquila essa daí, né? Então, né, aí tá os quatro heróis aí, que, né, o Dalton aí, né? Depois Thomson, Rutherford e o Bohr aí, que é o mais novo aí, que foi o aluno do Rutherford. As fontes pesquisadas aí, né? Toda a matéria, Brasil Escola. O que acontece? Né? Lembrar sempre, essas características dos modelos atômicos desses caras ajudaram a ciência em algum momento a explicar alguma coisa. Caem muito no Enem esses modelos atômicos e em provas de vestibulares, e eles costumam trocar para ver se você se confunde. Mas se você estudar sempre isso, você acaba decorando o que cada um fez, guarda, né? Aprende de verdade o que cada um fez. Então a aula de química foi isso, pessoal. Um grande abraço a todos, obrigado. Vem atividades por aí para fazer, tá acabando o bimestre, vamos fechar a nota desse segundo bimestre aí. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.